a sua história está se transformando no testemunho. Você está se tornando a cada dia mais o testemunho em que muitos vão olhar e vão reconhecer que existe um Deus que muda a história, existe um Deus que fala e existe um Deus que cumpre aquilo que falou. Então qual que é a palavra para você? Esperei. Já é um testemunho. Esperei com paciência pelo Senhor. Salmo 40 diz, nos mostra que quando nós esperamos com paciência no Senhor, Ele se inclina para você e ouve o seu pedido de socorro. Sabe? Você precisa entender que nós precisamos de um processo de preparação e de transformação para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. É totalmente pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, né? Mas essa graça também inclui um favor de Deus para nos preparar para grandes coisas que Ele tem para realizar, que não vão só impactar as coisas nessa vida, mas também vão impactar na eternidade. Sabe, lá em Romanos, livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 16, olha o que diz também. Diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Tá. O que quer dizer isso? A justiça de Deus. A justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. Qual é a boa notícia? Qual é a boa notícia do Evangelho? Qual é a boa notícia a respeito de Jesus? A boa notícia é que Jesus substituiu o homem dos seus pecados. Jesus te substituiu, e porque Ele substituiu, nós temos agora o poder de Deus para viver uma restauração completa na nossa vida. Sabe? O nosso espírito já foi salvo, nossa alma está sendo salva, está sendo transformada pelo Espírito de Deus, guiado na palavra, pela palavra de Deus, e nosso corpo será totalmente salvo no dia de Jesus. Então, a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela quando Jesus nos substituiu na cruz pelos nossos pecados. E quais são as 3 principais consequências do pecado? Nós vamos orar por cura, pessoas aqui serão curadas, grandes coisas, grandes milagres vão acontecer nessa oração aqui agora. Escute, as 3 principais consequências do pecado. Primeiro, doenças e enfermidades. Segundo, escassez, miséria, pobreza. Isso é consequência de pecado. Estou falando para a humanidade de uma maneira geral. E terceiro e mais importante, o homem teve a morte espiritual. Então, é como eu posso dizer, o homem foi separado do seu relacionamento com Deus, sabe? E a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que significa isso? Sem derramamento de sangue não poderia haver perdão de pecados. E Jesus nos substituiu. E agora nós podemos entrar em um grande processo de restauração que só vai ser concluído na eternidade. Mas agora mesmo, nessa era que nós estamos, nesse tempo que nós estamos, nós podemos experimentar curas, milagres e a manifestação do poder do céu na terra. É a vontade de Deus que o poder do céu se manifeste na terra. Por quê? Porque é uma demonstração do reino de Deus. É uma demonstração de como o céu opera, de como o céu é. Tem isso na Bíblia? Tem. Eu já citei com vocês algumas vezes, mas eu vou citar de novo. Mateus, no capítulo 6, versículo 10, Jesus ora assim: seja feita assim na terra como é no céu. Quando uma cura acontece, o céu está se manifestando na terra. Quando um milagre acontece, o céu, o poder do céu está se manifestando na terra. Quando um pecador se arrepende, o poder do céu está se manifestando na terra. Quando alguém é transformado pela palavra, o poder do céu está sendo manifesto na terra. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não andeis conforme o mundo, não tenha a mesma forma de pensar do mundo, parafraseando, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, sabe? Então nós precisamos agora pensar conforme o céu aqui na terra.
ter a sabedoria do céu na terra, para lidar com as coisas da terra. Eu já venho falando isso aqui há alguns meses, né? Mas é necessário repetir algumas verdades para que isso venha ficar fixo no seu coração. Nós estamos na terra, mas nós somos do céu. Nós somos do céu, vivendo na terra. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E é aqui que Deus está querendo que você entenda que você tem que deixar a forma de pensar do mundo, mas você tem que ter a sabedoria do céu para lidar com as coisas na terra. Eu sei que isso é um desafio, mas é a sabedoria de Deus, é a graça de Deus que vai nos ajudar. Eu gosto muito do que Jesus disse, ele diz, o meu Espírito vos guiará em toda a verdade. Sabe? O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que Jesus nos substituiu. E tudo aquilo que era direito dele, ele deu para nós. Ele conquistou o direito de saúde divina quando ele se fez enfermo na cruz. Ele conquistou o direito de vida eterna quando ele entregou a sua própria vida. Jesus sendo perfeito, sem pecado, ele entregou a sua própria vida pela nossa vida. E ele é o substituto perfeito dos nossos pecados. Então Romanos capítulo 1, versículo 17, né? Acho que eu falei 16, mas é 17. Diz assim então, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Olha lá, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do começo ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, se Jesus já pagou o preço do seu pecado, se Jesus ele se fez pobre, a Bíblia diz que ele se fez pobre por amor de nós, para que por meio da sua graça nós fôssemos enriquecidos. Essa riqueza é espiritual, mas a riqueza espiritual se manifesta na terra. Por exemplo, sabedoria do céu é uma riqueza espiritual que se manifesta na terra. E a sabedoria é uma chave para prosperar em qualquer área que Deus tenha te chamado. Você está ouvindo isso? Existe uma prosperidade que é quando existe um esforço humano, e isso já tem o seu valor, porque o homem sim tem uma certa força, mas limitada. Agora, existe uma sabedoria do céu que é para você ter sucesso no que Deus te chamou. Agora, nem sempre vai ser o sucesso conforme o mundo, sabe? Porque de repente o que Deus te chamou, não é necessário você ter milhões. De repente o que Deus te chamou, não é necessário algumas coisas que o mundo olha como sucesso. Mas você vai ter sucesso para cumprir a missão que você tem. Jeremias tinha uma missão árdua, era uma missão, uma palavra de correção, uma palavra de... Sempre, né, os profetas estão chamando arrependimento. Arrependimento é mudança. E ele tinha uma missão, e por mais desafiante que parecia, Deus garantiu que ia capacitá-lo, como de fato fez, apesar dele ter um ministério com grandes aflições. Então talvez se você olhar para a história de alguns homens da Bíblia, você vai achar que eles não tiveram sucesso aos olhos humanos. Mas a verdade é que eles foram designados por Deus para coisas específicas. Agora, escute bem. Dito isso, para dar uma sobriedade aqui, nós estamos vivendo uma geração que está já programado por Deus os maiores milagres, talvez os maiores milagres de toda a história da humanidade. Por quê? Porque Deus vai investir tudo para salvar o pecador. Eu percebi, gente, que eu tenho falado algumas coisas aqui e tem pessoas, tomei conhecimento esses dias, tem pessoas falando parecido. Por quê? Porque é algo que o Espírito de Deus está falando com os seus servos nesses dias. Então, toma isso como uma confirmação, né? Por que tem pessoas que falam parecido? Porque tem servos de Deus que falam parecido. Porque é o que Deus está falando. Então, toma isso como uma confirmação, sabe? Você que está, então, nós vamos orar agora por curas e milagres. E eu já creio no que Deus vai fazer. Olha aqui, na verdade eu já tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida de que se você entrou aqui com uma dor, com uma enfermidade, Jesus está operando nisso. Eu lembro o testemunho de uma mulher que ela foi numa cruzada de milagres,
E ela foi o primeiro dia e o poder de Deus foi tão forte que ela chegou a cair e ela estava com uma enfermidade muito séria, sabe? Que estava afetando todo o corpo dela. Parece que tinha também algo na pele, não lembro bem desse detalhe. Mas ela estava com uma enfermidade muito forte, parece que afetava o DNA dela de uma forma assim, sabe? Uma coisa muito ruim. E ela foi no primeiro dia, o poder de Deus foi tão forte que ela chegou a cair. Mas ela não foi, aparentemente ela não tinha sido curada. Ela voltou no segundo dia, mesma coisa, o poder de Deus tocou sobre ela, ela chegou, sabe? Foi uma coisa extraordinária, mas no segundo dia parece que ela também não tinha sido curada. Enfim, assim foi no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia. No sétimo dia aconteceu a mesma coisa. Só que naquele momento veio um vigor espiritual que se manifestou no corpo físico dela. E ela foi completamente curada, sabe? Então, eu estava pensando sobre isso, que muitas vezes o que acontece? Sem você perceber, Deus já tem operado e Deus já tem trazido vitória. E eu ouvi um testemunho parecido uma vez, que me fez entender algumas experiências que eu também estava tendo com Deus. Pessoas que estavam com doenças graves e a gente orar 2 ou 3 vezes para a pessoa ser curada. Isso para mim não faz sentido, porque normalmente a gente ora uma vez e a pessoa já fica curada. Agora, não fazia sentido até determinado momento. E o que aconteceu? Eu vi um pastor contando um testemunho, o pastor Chávida, bem parecido. Ele contando esse testemunho, na verdade. Ele falando assim que Deus tinha mostrado para ele como se fosse uma lula, sabe aquela lula gigante? De 7 tentáculos. Era 5 ou era 7 tentáculos. Tentáculos são aqueles braços assim, tem tipo aquela lula, acho que o nome é esse, né? Aquela lula, aquele do mar. E aí, cada vez que orava, era quebrado um tentáculo espiritual, como se fosse um mal espiritual, uma criatura espiritual do mal, e cada vez que orava, um tentáculo era destruído. Então, cada vez um tentáculo era destruído, até que a cura fosse acontecer de maneira completa. Por quê? Porque aquela pessoa ela tinha envolvimento em coisas aí bem pesadas no mundo espiritual, né? Então Deus tem as suas formas de trabalhar, as suas formas de destruir o mal, né, na vida das pessoas. E eu creio que você que está aqui, se você tem acompanhado aqui já, né? Vou falar aqui para você. Deus já está trabalhando em coisa que você até não sabe. Deus já está trabalhando em mentes de pessoas, Deus está trabalhando no seu corpo físico, Deus está trabalhando em situações que envolvem sua vida, sua família, e coisas extraordinárias já começaram a acontecer. Coisas extraordinárias já começaram a acontecer. Qual é a maior riqueza? Qual é a maior riqueza de Deus na terra? A maior riqueza de Deus na terra, qual é? Será que é a natureza? Será que são os animais? Será que é a água? Será que é a vegetação? Não. A maior riqueza de Deus na terra, pelo menos foi chamada a ser, é o homem. A maior riqueza de Deus na terra somos nós. Quando? Quando nós nos rendemos à vontade dele. Quando fala, Deus, até aqui foi segundo o que eu quero, até aqui foi segundo a minha cabeça, mas hoje eu me rendo. Hoje eu me rendo ao seu querer, à sua vontade. Todas as outras coisas vão se tornar segundo plano quando você tiver Jesus como prioridade, sabe? E Deus quer dar uma experiência nova para pessoas que estão aqui. Deus quer que você tenha uma intimidade com Ele. Deus quer que você tire tempos de silêncio diante dEle. Eu sei que tem épocas que é mais difícil você passar seu tempo de oração, mas você está lá se esforçando, você tá lá naquele lugar de oração, você não para. Tem épocas que Deus está falando coisa extraordinária, tem época que Deus está falando coisa extraordinária, está te preparando, e tem épocas também que Deus ele só quer te fortalecer sua estrutura para você ficar bem firme espiritualmente por algum propósito dele. Então, em todos os momentos, em todas as situações, permaneça fiel e permaneça dependendo do Senhor, sabe? Eu gosto de uma frase que eu tinha visto uma vez que fala,
quando a minha força se esgota, né? Vou fazer aqui minha parafrase. Quando a minha força se esgota, é onde Deus vem com o poder dele, sabe? Isso é extraordinário. A gente vai ver que todo o tempo na nossa vida é a graça de Deus, é o Senhor que tem agido, é o Senhor que tem nos ajudado. Você está ouvindo isso? Olha que especial. Tem um poder de Deus aí te tocando, tem um poder de Deus te enchendo. Eu vejo pessoas aqui, Deus tocando no sangue. Eu vejo pessoas aqui, Deus tocando no sangue. Deus está tocando no sangue. Ó, das últimas vezes que eu vi que o Senhor me deu palavra que estava tocando no sangue, milagres extraordinários aconteceram. Pessoas, ó, tinha uma mulher, uma pessoa especial aqui, uma mulher aqui, ela estava na oração, a filha dela estava com a hemorragia, ficou completamente curada. Esse é um dos testemunhos que mais tem me impactado, né? Cada testemunho que vocês têm enviado tem me impactado, gente, né? Um outro testemunho que me impactou bastante foi de alguém que teve um órgão reconstruído, um órgão específico do corpo reconstruído, sabe? Tem pessoas que têm vindo aqui na oração, entram aqui com dor e saem sem nenhuma dor. Por quê? Porque é o poder de Deus que tem agido na sua vida. É o poder de Deus que tem se manifestado sobre você. E agora tem uma unção de cura. Tem uma unção de cura agora sendo liberada. O Espírito Santo agora começa a te tocar, a te encher. Ele te toca do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Ele passa agora em revista. Se houver algum mal, eu dou uma ordem que saia agora em nome de Jesus. Todo mal seja desfeito, seja destruído agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Salmo 103, no versículo 5, no versículo 3. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Você está ouvindo isso? É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. O que nós começamos falando? Que no Evangelho se revela a justiça de Deus. O que significa isso? Jesus me substituiu. Jesus me substituiu e o poder do pecado não tem mais domínio sobre nós. Como a Bíblia diz, o poder do pecado, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ó, isso nos chama muita atenção, de fé em fé. Olha o que Deus está falando aqui com alguém. As mesmas batalhas que você venceu há um tempo atrás, as mesmas batalhas que você venceu antes, e você usou a fé no nome de Jesus para vencer, você usou o poder da palavra de Deus para vencer, sabe? Essa mesma fé que está te levando para mais essa vitória. Para mais essa vitória. Isso aí que aconteceu na sua vida, não vai te parar. Deus tem um tempo novo, Deus tem o tempo dos maiores milagres. Ó, eu vou falar aqui. Não falo levianamente, mas falo o que Deus está me falando. Tem pessoas aqui, ó, que vão trocar de casa. Não é todos, as pessoas aqui. Tem pessoas aqui que Deus está confirmando. Tem uma casa nova para você. Deus vai abrir as portas, Deus vai agir. Deus vai tocar em corações. 4 formas que Deus usa para prosperar seus servos. Primeira forma, Ele te dá sabedoria e força para trabalhar. Porque se você trabalha com sabedoria é diferente. Segundo, Ele te dá uma orientação clara do que fazer. Isso pode ser através de um sonho, de uma visão. Lá em Jó capítulo 33, a gente pode tirar uma coisa boa daquele capítulo. Diz que enquanto você dorme, Deus fala em sonho, ou em visão, ou em uma revelação. Então, segunda forma, Deus te dá uma orientação clara do que fazer. Deus sabe onde está o que você precisa. Terceiro, Deus pode usar uma pessoa na sua vida. Deus pode usar. Não dependa das pessoas. Conte com as pessoas, mas dependa só de Deus. Quarto, pode acontecer o ato soberano de Deus. Nós temos testemunhos extraordinários de milagres financeiros no nosso ministério, né? E através da minha vida, né? Não estou falando nenhuma mentira aqui, eu posso falar. Através da minha vida, grandes milagres têm acontecido. Tá? Os que mais foram desafiantes para mim, né?
foram alguns milagres de milagre financeiro, né? E tem gente que estava com causa na justiça relacionada à casa, foi resolvido. Não foi 2 nem 3, algumas. Teve pessoas que estavam com problemas. Teve pessoas que chegaram a ganhar apartamento, né? E eu falei, Deus, mas o senhor já ia fazer, o senhor não precisava me revelar, né? E Deus falou comigo um dia, me trazendo por entendimento. Eu falei com vocês aqui, que muitas vezes quando a palavra é liberada, é porque o inimigo estava querendo roubar aquilo que era da pessoa. A palavra é liberada e o Espírito de Deus entra em movimento através da palavra. Ele entra, ele começa a destruir todo o mal, todo o espírito de roubo, toda a estratégia, todo o laço do inimigo para roubar. E por causa da palavra liberada, Deus faz justiça, Deus traz a bênção, Deus traz o milagre. Você está ouvindo isso? Então, eu falei, Deus, isso aí já aconteceu, o Senhor me revelou, mas já estava programado para acontecer. Mas Deus me disse que muitas vezes quando Deus libera a palavra, porque a pessoa estava prestes a perder aquilo que Deus já tinha reservado para ela, ou alguma justiça que deveria já ser feita na vida dela. Então, eu vejo o Senhor dizendo aqui, que Deus está te preparando para você ficar bem firme nele, sabe? Você não vai mais considerar largar Jesus por nada, nem quando Jesus te dá uma bênção aí, você fala, agora eu não preciso mais de Deus, não. Agora eu não preciso mais, não. Não. Então ele está te fortalecendo bem, para você continuar com ele em todos os momentos. Na vida vai ser só momentos bons? É claro que não. Claro que não. Na vida vai ter momentos de grande desafio. Mas Deus, ele quer construir uma estrutura espiritual em você que em todos os momentos você vai estar firme com ele. Você está ouvindo isso? As pessoas acham sempre que é o dinheiro que vai resolver tudo. E o dinheiro é uma bênção. O dinheiro é uma bênção, o dinheiro é bom. Não é ruim de forma nenhuma. O amor ao dinheiro que é o princípio de todos os males. O dinheiro não, o dinheiro é uma bênção de Deus. Até hoje nós estamos vivendo nesse tipo de coisa. Se as coisas mudarem, Deus vai nos dar outra saída. Ok, então o que acontece? Dinheiro é uma bênção. E Deus está trazendo um tempo de bênçãos em todas as áreas da sua vida. Mas antes, Ele quer que você esteja bem fundamentado nele. Nós vamos orar. Aqui, Deus me deu um sonho uma vez. Que o que importa é que estava baseado na palavra. Aqui, no que eu comecei também falando com vocês aqui. Em Salmo 42. Deus está fazendo alguma coisa grande aqui. Na riqueza da sua misericórdia, Ele está fazendo uma coisa grande. Ele está fazendo algo especial na vida de alguém. Deus está palestrando com alguém. Deus está comunicando com alguém aqui. Um sonho que Deus me deu, quando eu acordei daquele sonho, eu lembrei de Salmo 40, que diz no versículo 2, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O que Deus está fazendo? Deus está tirando você de um atoleiro de lama, de um poço de perdição, sabe? O que é isso? Às vezes isso é um pensamento negativo, ou às vezes é um estilo de vida que alguém aqui estava vivendo que não agradava a Deus. Mas agora você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, e a partir de hoje tem um relacionamento com Ele, porque a partir disso Ele firma os seus passos. Tem um relacionamento com Deus, por quê? Porque Ele firma os seus passos, e Ele firma os seus pés sobre uma rocha. Ele te coloca em um lugar alto, em um lugar seguro. E Ele põe um cântico novo na sua boca. E vai acontecer o testemunho. Tem muita gente aí que vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Vai temer e vai começar a confiar no Senhor. Você está ouvindo aí? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Deus tem uma casa nova aqui para alguém. Deus tem restauração financeira para alguém. Tem pessoas aqui. Eu sei que você talvez nem prioriza muito isso, mas Deus, sabe, às vezes um carro bom, um carro novo é o quê? É que não fica quebrando para te dar dor de cabeça. Por quê? A sua alma, ela precisa estar voltada para as coisas de Deus e para trabalhar naquilo que Deus te chamou, seja no trabalho secular, na sua carreira profissional, qualquer coisa que seja.
E aí você fica ocupando seus pensamentos com um problema para resolver problema de carro, sabe? Deus não quer isso não. Deus quer que você esteja mais focado em trabalhar para Ele, em trabalhar, trabalhar também para ajudar a sua família, sabe? Em trabalhar em coisas que têm um propósito, sabe? Então tem um carro de alguém aqui que está quebrando demais e Deus vai abrir uma oportunidade para resolver o problema, e vai haver uma troca aí. E quando você receber esse carro novo, você chama alguém aí, chama alguém que você reconhece que é alguém de Deus, que tem andado com Deus mesmo, e você pede para essa pessoa ir com você orar e ungir esse carro. Ou você também pode fazer um período de oração e jejum, você mesmo ora lá, consagra o seu carro a Deus. Tem uma família que sempre me impacta o que eles fazem. Deus deu algumas coisas especiais para eles, e eles me chamaram e falaram assim, a gente quer orar, agradecer, mas isso aqui não é nosso não. Isso aqui tudo é de Deus. Deus deu propriedade, Deus deu carro. E eles falaram, isso aqui é de Deus. Isso aqui Deus só me deu para ser um mordomo, Deus me deu para eu cuidar. Eu quero cuidar bem, eu quero sim desfrutar que a minha família viva bem, mas eu entendo que isso aqui é de Deus, porque também a família é um propósito de Deus e Deus quer cuidar da sua casa, da sua família. Você está ouvindo isso? Então, não deixa bloqueios de religiosidade te impedir de receber tudo que Deus tem. Você está ouvindo isso? Tem uma casa nova aqui para alguém. E Deus está resolvendo a situação de um carro aqui. Eu não sou de falar essas coisas, mas toda vez que eu falei aconteceu. Toda vez. Você está ouvindo? Então recebe em nome de Jesus. Gente, vamos orar. Nós já oramos juntos aqui. Mas vamos orar. Coloque seu pedido de oração aí. Pai, no nome de Jesus, nós oramos e nós já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo nessa oração. Pai, eu clamo agora por milagres que ainda precisam ser liberados. Eu peço que o Senhor libere agora cura, libertação, salvação, proteção, prosperidade. Pai, libera a sua voz, libera a sua voz, libera a sua palavra. A tua palavra diz que o Senhor enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou de tudo que era mortal, lá em Salmo 107. Pai, livra cada um aqui da morte espiritual, da morte emocional, da morte dos sonhos, da morte de células no corpo físico. Eu declaro sobre você agora o poder de Deus do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Recebe cura agora, recebe restauração agora. A restauração não é conforme o que você teve ou perdeu na terra. Pode até ser, mas não necessariamente. A restauração conforme o plano de Deus para a sua vida. Deus te enviou para a terra com a missão, com um propósito, e Ele restaura conforme a justiça dEle, conforme o plano dEle, conforme a restauração dEle. É algo espiritual, conforme a restauração dEle para você. Tem pessoas que acham que a restauração na vida delas é por algo que elas já tiveram na terra e perdeu. Não, não é isso. Não é isso. A restauração de Deus é conforme o plano de Deus para você. Talvez você nunca viveu o que Deus desenhou para você até hoje. Então isso é uma necessidade de restauração. E a maior restauração de Deus é em você. Porque as coisas do lado de fora são só resultados, são só frutos de quem você se torna em Jesus. De quem você tem a revelação de quem você é em Jesus. Você está ouvindo isso? Por exemplo, eu disse aqui, um ministério ou uma empresa, por exemplo, ele é só resultado da identidade de alguém. Ele é resultado do que Deus faz no homem, da sabedoria que Deus dá para o homem, da operação de sabedoria, do poder de Deus na vida do homem, de uma ideia ou de uma orientação que Deus dá para o homem. Então, a maior riqueza de Deus, ela é revelar sua identidade. A maior riqueza de Deus é em você. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Existe uma grande restauração acontecendo na sua vida. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59, tá? Hoje nós não tivemos oração do dia, né? Nós não tivemos,
Mas nós estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Eu queria saber de vocês, se o período da manhã, esse horário tá bom, ou se a gente coloca às 8 da manhã. O que vocês me falam aí? Né? Você chegou até aqui? Coloca aí nos comentários que eu quero saber, tá? E esse é o nosso livro, ó. Aqui nesse livro eu falo de uma maneira prática de como você pode vencer os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus, viver o plano de Deus para a sua vida, sabe? E eu creio que vai ser especial. Olha o que tem aqui, logo na capa de entrada do nosso livro. Olha o que está lá. Olha lá. Os poderes de Deus são para enfrentarmos essa vida. Viu aí? Os poderes de Deus são para enfrentarmos essa vida. Então, aqui eu falo de coisas fundamentais para você vencer os gigantes internos e externos e viver tudo que Deus tem para você. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá. Quando? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Até lá.